Fala galera aqui do canal, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma informação e nesse vídeo a gente tem uma notícia boa e uma notícia ruim quanto ao INSS. A notícia ruim é que o pente fino e prova de vida do INSS devem cortar 2 bilhões de reais em benefícios. E a notícia boa é que vocês aposentados agora podem aumentar o valor que recebem do INSS. Vamos primeiro falar da notícia ruim e depois a gente entra na boa para a gente terminar com chave de ouro e animado ainda, ok, gente? Para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever ativando o sininho para você ficar por dentro de outras notícias e de novas informações, assim você será notificado. Deixem o like e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas fiquem por dentro disso também. Gente, quanto ao pente fino e prova de vida do INSS, que devem cortar 2 bilhões de reais em benefícios, é o seguinte: a recomposição parcial da verba destinada à Previdência no orçamento de 2021 e a resistência de parte do governo em criar um novo pente fino não vão impedir cortes de benefícios pagos pelo INSS ao longo deste ano. Para cumprir a sua previsão de gastar 707 bilhões de reais com a Previdência, a gestão do presidente Jair Bolsonaro estima cortar 5 bilhões de reais em despesas do setor em relação ao que o próprio governo havia previsto. Do total economizado, 2 bilhões de reais, ou então, para a gente ser mais exato ainda, 2,5 bilhões de reais, virão de cancelamentos de pagamentos a beneficiários, segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. E a maior parte, quase 1 bilhão de reais, será obtida com cortes realizados por meio da prova de vida e do Programa Especial para Análise de Benefícios com indícios de irregularidade, que é o pente fino contínuo, que o governo já vinha passando em aposentadorias e pensões. E, além disso, o governo também prevê cancelar 591 milhões de reais em pagamentos de auxílio-doença e aposentadorias por invalidez por meio do PRBI, que é o Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade, que também é um tipo de pente fino voltado para esses benefícios. E, gente, a gente sempre vai informar aqui para vocês, eu e a equipe, e sempre incentivo vocês a reagirem nas redes sociais, como Twitter, Facebook, que são redes onde você pode marcar os líderes do governo, inclusive o próprio presidente, a página, e aí você vai estar reagindo, mostrando como que você se sente com essas mudanças, e isso pode sim gerar mudanças, tá? Então não se calem diante a essas mudanças que vocês não concordam. Então nunca deixe aí de se manifestar nas redes sociais. É muito importante o movimento de vocês, virtualmente, principalmente considerando esse período de pandemia. E continuando, o órgão ainda informou que para chegar ao valor a ser economizado, houve a revisão das projeções anteriores, a partir da análise do comportamento das concessões dos benefícios previdenciários. E apesar de enxugar a sua previsão de gastos previdenciários, ao publicar uma versão revisada do orçamento, o governo destinou 16 bilhões de reais a mais para a Previdência do que a lei orçamentária aprovada pelo Congresso. E considerando inesquecível pela equipe, do ministro Paulo Guedes, o orçamento aprovado pelo Legislativo ignorava as despesas obrigatórias, inclusive com benefícios do INSS. E a necessidade de chegar a um acordo com o Congresso levou sim a um atraso histórico na publicação do orçamento, como a gente acompanhou, e atrapalhou a adoção rápida, das medidas emergenciais para conter também a crise ampliada pela nova onda da Covid, como, por exemplo, a antecipação do 13º salário do INSS. E aí, para quem é beneficiário, alguns cuidados também são importantes para evitar o cancelamento do benefício. É sempre importante lembrar para vocês como manter aí o endereço e contatos atualizados para que seja possível responder prontamente a eventuais convocações ou pedidos feitos pelo INSS. Então, gente, fechando aqui para a gente entrar nas aposentadorias, que agora você pode aumentar o pagamento, para a gente fechar essa questão aqui do pente fino. Então, quanto às revisões das concessões para você proteger o seu benefício, é o seguinte: o INSS avisa vocês segurados que estão na mira do pente fino, seja por carta ou pela internet. Eles vão avisar você. Quem é notificado tem até 60 dias para apresentar documentos solicitados pelo órgão.
e o segurado que não cumpre a exigência pode ter os pagamentos suspensos. Então, quanto ao cumprimento, né, o envio da documentação pode ser feito de 3 formas, ou pelo Meu INSS, que é o site meu.inss.gov.br, ou então no aplicativo. E ao acessar o sistema, você vai escolher o serviço Atualização de Dados de Benefício. Depois disso, você vai anexar os documentos do titular, procurador ou representante legal, colocando CPF, RG, certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor e carteira de trabalho. O segundo modo que você pode fazer é você que não conseguir enviar os documentos pela internet, você pode fazer então um agendamento pelo telefone, ligando para a central 135, escolhendo a opção entrega de documentos por convocação. E aí a entrega vai ser feita da seguinte maneira: via exigência expressa, que são as urnas localizadas nas entradas dos postos da Previdência, e via entrega em uma das agências abertas. E recurso não é necessário. O pente fino é um processo permanente de verificação de conformidade. O INSS diz que, ao receber a solicitação de cumprimento de exigências, o segurado não precisa recorrer e, no momento, diz o órgão, está sendo feita apenas a atualização cadastral, não a análise de direito. E o recurso será cabível no momento em que houver alguma decisão proferida pelo INSS conforme lei. Estou deixando tudo bem claro aqui para que vocês não tenham dúvidas sobre isso, tá? Então, as documentações que podem ser exigidas são os documentos pessoais, comprovantes de endereço e residência, e-mail válido, número de telefone, documentação complementar relacionada ao caso específico de cada benefício e também tem a carta que você pode mandar, ok? Então, sempre mantenham, gente, os dados cadastrais atualizados e fiquem sempre por dentro dessa forma que eles disponibilizam para vocês conseguirem reagir de alguma maneira no seu benefício. E, gente, quando os benefícios com mais de 10 anos, o prazo para o INSS fazer o pente fino é de 10 anos, tá? Exceto se houver algum indício de fraude ou má-fé. E a exceção são benefícios que, por lei, podem passar pela revisão periódica, como aposentadorias por invalidez, que é um exemplo aqui, e mesmo assim também há exceções. E mesmo com a regra dos 10 anos, a chamada de decadência, muitos segurados que recebem o benefício há mais de uma década são chamados para cumprir exigências, então fiquem atentos. E, é claro, especialistas indicam que vocês cumpram com a solicitação, apresentando o que tiver em mãos. E no caso da impossibilidade de apresentar algum documento solicitado, lembrando, a orientação é você buscar junto aos órgãos públicos esses documentos, tá? Receita Federal, por exemplo, no caso do CPF. E também é possível fazer a declaração de cumprimento de exigência ao INSS, informando que não possui mais nada. E aí, na Justiça, os advogados dizem que devem recorrer ao judiciário aqueles segurados que não consigam reunir toda a papelada dentro do prazo de 60 dias, e é o caso de documentos muito antigos, que são difíceis de se conseguir uma cópia ou comprovação. Fechou, gente? Então, essas aqui são as dúvidas tiradas e atualizações quanto ao pente fino e prova de vida do INSS. Agora, quanto a aumentar o valor que vocês recebem do INSS, gente, a boa notícia é o seguinte: vocês que são aposentados, agora vocês podem ter o valor do benefício elevado, caso estejam insatisfeitos com o valor que recebem atualmente, e o processo ocorre através de uma revisão, e é disso que eu vou estar falando com vocês agora para entenderem melhor sobre essa possibilidade. Então, quanto à revisão, pode aumentar o valor do seu benefício. A revisão que pode aumentar o valor do benefício de aposentadoria trata-se da revisão da vida toda. A revisão da vida toda, ela visa recalcular o valor da aposentadoria com as regras antigas da Previdência Social. E o INSS, fundamentado pela Lei nº 8.213 de 91, realizava os cálculos para a aposentadoria da seguinte maneira. Vamos entender o assunto completamente. Funcionava assim: salário de benefício era igual média dos últimos 36 salários de contribuição do INSS. O cálculo, por si só, era muito simples. Bastava que o segurado pagasse os 36 últimos pagamentos que foram realizados ao INSS e atualizados monetariamente, somar e dividir por 36. Através desse cálculo,
Então, era encontrado o valor da aposentadoria ao qual o trabalhador iria receber. Porém, o INSS mudou a forma de recálculo com a aplicação da Lei nº 9.876, de 99. Logo, quem estava próximo de finalmente se aposentar, com a utilização da regra de transição, passou a realizar o cálculo para a concessão do benefício da seguinte maneira: o salário do benefício ficou igual a 80% dos maiores salários de contribuição de julho de 1994. Ou seja, o cálculo do INSS para conceder a aposentadoria passou a utilizar todo o histórico de contribuição, sendo considerado apenas os maiores valores pagos após o plano real que aconteceu no mês de julho de 94. Logo, essa nova regra de cálculo para muitos segurados acabou sendo prejudicial. Então agora, quem tem direito à revisão da vida toda? Para ter direito à revisão é necessário que você se encaixe nos requisitos, que são não ter ultrapassado 10 anos desde o primeiro recebimento do salário de benefício, por conta do prazo decadencial previsto nessa lei número 8.213, ter se aposentado na regra de transição da lei número 9.876, que mencionei anteriormente também. No entanto, é necessário muita atenção ainda assim. Mesmo que você tenha direito de pedir a revisão da vida toda, é necessário saber que nem sempre ela vai trazer vantagens financeiras para o seu benefício. É extremamente importante avaliar cada caso individualmente. Então, nesse momento, é bom sim que você busque o auxílio de um advogado, de um especialista, para ver se a revisão vai realmente te ajudar a aumentar o benefício e não diminuir o valor dele. Show? Então, mesmo que você se encaixe nos requisitos listados, é preciso analisar o seu caso, com muita atenção, para que você não seja prejudicado, e sim valorizado de fato. Como pedir a revisão da vida toda? O primeiro passo para você pedir é você se direcionar a um advogado especialista em INSS, que vai fazer um cálculo sobre o valor do seu benefício através de olerites, carnês pagos, carteira de trabalho, entre outros, para verificar se a revisão da vida toda vai valer a pena para ti. Com o cálculo em mãos, o valor apresentado pelo advogado seja superior ao que você tem recebido atualmente, então é importante que seja superior para valer a pena, e o profissional se encarregará de entrar com ação judicial requerendo a revisão. Por fim, caso o valor do cálculo fique menor, aí o advogado deve orientá-lo à manutenção do benefício. Show, gente? Então estão aqui para vocês as atualizações quanto ao INSS. Vocês viram aqui quanto ao pente fino e a prova de vida. E também uma forma de vocês aumentarem o valor do que vocês já recebem atualmente. Bom, deixem um like nesse vídeo, compartilhem nas suas redes sociais para que outras pessoas fiquem por dentro também. Inscreva-se ativando o sininho, clicando na opção todas para se manter informado. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que a equipe vai estar respondendo vocês ou diretamente nos comentários, ou então nós viremos com uma live, ok, gente? Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima informação.